Bom dia, quero saudá-lo com a graça e com a paz do Senhor Jesus e nós vamos iniciar mais uma semana de meditações. A nossa série dessa semana está em Josué capítulo 23 e hoje nós vamos ler os versículos 1 a 3 que dizem assim: Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes, seus oficiais, e lhes disse: Já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor seu Deus é que lutou por vocês. A nossa meditação hoje tem como tema Lembrando quem lutou por nós. Nós vamos perceber que vai chegar um momento em que nós precisamos parar e olhar para trás, não para viver do passado, mas para discernir a mão do Senhor em nossa história. Josué já está no fim da sua jornada, depois de tantas batalhas, conquistas e desafios. Ele agora então reúne o povo e começa lembrando algo muito essencial. Vocês viram tudo o que o Senhor fez. E antes de falar sobre o futuro, ele então chama o povo a olhar para o passado, porque uma fé saudável não se constrói apenas com expectativas, mas também com memórias. E quando nós nos esquecemos o que Deus já fez, nós corremos o risco de enfrentar o presente com incredulidade e o futuro com insegurança. Mas eu quero destacar aqui algumas verdades para nós refletirmos. A primeira delas é que o tempo passa, mas Deus permanece fiel. O texto começa dizendo que já se havia passado muito tempo e Josué estava envelhecido. A vida avançou, as estações mudaram, as batalhas ficaram para trás, mas uma coisa não mudou: a fidelidade do Senhor. Isso nos ensina que Deus, Ele não está preso a momentos específicos da nossa vida. Ele foi fiel, e não apenas lá atrás, Ele continua sendo fiel até os nossos dias. Muitas vezes nós olhamos para o passado e reconhecemos claramente a ação de Deus, mas no presente nós ficamos às vezes ansiosos, inseguros, como se Ele tivesse mudado. Mas há uma verdade aqui, é que Deus não muda, Ele é imutável. Se Ele foi fiel ontem, Ele continuará sendo hoje e será também amanhã. O tempo passa, nós mudamos, as circunstâncias mudam, mas o nosso Deus, Ele permanece o mesmo. A segunda coisa que nós podemos destacar aqui é que as vitórias não foram nossas, foram do Senhor. Josué ele faz questão de deixar isso muito claro quando ele diz: Foi o Senhor, o vosso Deus, quem pelejou por vós. Ele remove aqui qualquer possibilidade de orgulho ou de autossuficiência. Israel poderia olhar para as suas conquistas e pensar que foi a sua estratégia, a sua força, a sua coragem, mas Josué corrige essa percepção dizendo: Olha, vocês não venceram, foi Deus quem venceu por vocês. Essa é uma verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. Quantas vezes nós olhamos para as nossas conquistas espirituais, ministeriais ou pessoais, e mesmo que não verbalizemos isso, nós começamos a assumir o mérito, mas tudo que temos e tudo que somos vem da graça do nosso Deus. E quando nós compreendemos essa verdade, nós somos preservados do orgulho e levados à dependência. Mas, em terceiro lugar, a memória da graça, ela sustenta a fé no presente. Josué estava ensinando ao povo um princípio espiritual muito precioso, que lembrar daquilo que o Senhor fez fortalece a nossa fé para aquilo que ainda virá. A memória da graça de Deus é o combustível para a nossa perseverança. Quando nós nos lembramos das portas que Deus abriu, das orações que Ele respondeu, dos livramentos que Ele trouxe, o nosso coração se enche de confiança. Porém, quando nós nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez, a nossa fé ela começa a enfraquecer. Por isso, a vida cristã não pode ser vivida no esquecimento. Nós precisamos cultivar uma memória espiritual ativa. E para nós, hoje, isso ganha ainda mais profundidade quando nós olhamos para Cristo, pois a cruz é a maior prova da fidelidade do nosso Deus. Ele entregou o seu próprio Filho como prova do seu amor e do seu cuidado para conosco. E eu compartilho aqui algumas aplicações. Primeiro, reserve um tempo para lembrar aquilo que Deus já fez na sua vida. Não viva apenas correndo para o próximo desafio. Pare, reflita e reconheça a fidelidade de Deus na sua história. Em segundo lugar, combata o orgulho reconhecendo a ação de Deus em tudo. As suas vitórias não são fruto apenas do seu esforço. Deus esteve presente em cada detalhe da sua vida. E terceiro, fortaleça a sua fé olhando para a cruz de Cristo. Quando surgir dúvida ou medo, lembre-se, Deus já provou o seu amor de forma definitiva em Cristo Jesus. Eu concluo dizendo que talvez hoje você esteja enfrentando um momento difícil,
e a sua fé talvez possa estar abalada, mas essa palavra, ela nos chama a lembrar, pois Deus nunca deixou de ser fiel. Olhe para trás e veja quantas vezes Ele já cuidou de você. E acima de tudo, olhe para Cristo, pois a cruz é a prova de que Deus não te abandonou. Se necessário, hoje é dia de ajustar o seu coração, abandonar a autossuficiência e voltar a confiar plenamente nele. Oremos nessa manhã no nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por tantas bênçãos, todo o cuidado que o Senhor já teve com nossas vidas, ó Pai. Quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos, ó Deus, para o passado, nós podemos comprovar, ó Deus, quão bom o Senhor é, quão grande e rica é a misericórdia do Senhor para conosco, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por todo momento da nossa caminhada, da nossa existência, por todo o tempo que o Senhor esteve nos sustentando, ó Pai. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a construir essas memórias, ó Deus, para que possam fortalecer a nossa fé no futuro, para que nós possamos no presente continuar crendo que é o Senhor quem conduz as nossas vidas, apesar das circunstâncias, apesar, ó Deus, de tudo que nós enfrentamos, o Senhor está conosco, lutando as nossas batalhas, para que nós em Cristo permaneçamos como mais do que vencedores, para a glória do Teu nome, ó Pai. Dá-nos a Tua graça, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, ó Deus, paciência, ó Deus, para que possamos, ó Deus, aguardar as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, ó Pai, gratos por tudo, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a graça e a paz de Cristo permaneça sobre a tua vida sempre.